Passamos a apresentar O Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carbone. É melhor resolver esse problema de uma vez. O apartamento de Selene não fica muito longe daqui. E, consultando seu relógio... 6:30. É um ótimo horário para pegá-la em casa. Enquanto dirigia seu carro com destino à casa de Selene, João Vitor refletia, até com uma certa ironia, sobre as palavras de Dona Catarina. Imagine se o espírito de Alberto ia ficar andando atrás de mim de um lado para o outro. Dona Catarina realmente não deve andar muito boa das ideias. Sentado ao seu lado, no banco do carona, Alberto não pôde evitar um risinho de satisfação. Conseguira colocar na cabeça do rapaz que Dona Catarina estava maluca. Quem sabe não conseguia tirar ainda mais proveito da situação, convencendo de que ele próprio estava ficando maluco. Era uma ideia interessante. Mais tarde conversaria sobre isso com Xantipa. Por ora, no entanto, sua preocupação era dar continuidade ao seu plano inicial, fazer com que João Vitor se unisse a Selene para tirar a posse de Juliana de Lenita. Selene tinha acabado de sair do banho quando... Visita a esta hora? Essa não. Ela usava apenas um leve roupão sobre o corpo hidratado e perfumado. Já vai! Seja lá quem for, vou tratar de despachar logo. Tenho que me arrumar para sair com meus amigos. Boa noite, Selene. João Vitor? Apesar da surpresa de Selene, a primeira ideia que lhe veio à cabeça foi do quanto ele tinha se tornado atraente nos últimos anos. Ora, como dizem por aí, quem é vivo sempre aparece. Como vai? Eu estou ótima. O que você quer? Conversar com você, pode ser? Bem, eu marquei um compromisso para daqui a 1 hora. Eu prometo que serei o mais breve possível. Tudo bem. Entre. Com licença. Sente-se. Fique à vontade. Desculpe-me recebê-lo de roupão, mas acabei de sair do banho. Se quiser se trocar, eu espero. Meu traje te incomoda, chérie? Absolutamente. Só não quero atrasá-la para o seu compromisso. Eu sempre te perturbei, não é, João Vitor? Desde os tempos do Alberto? Não foi para falar sobre isso que eu vim. É claro. Ela sentou-se no sofá em frente a ele e cruzou as pernas de maneira sensual. A que devo a honra desta inusitada visita? Foi então que Alberto, que estava colado ao João Vitor, percebeu que 3 entidades deformadas estavam sentadas nos almofadões que ficavam do outro lado do sofá. Não era possível distinguir-lhes os rostos, cobertos por uma franja de aspecto sujo, assim como o restante de seus cabelos crespos, compridos e embaraçados. As entidades também perceberam a presença de Alberto e ficaram encarando-o de maneira ameaçadora. Vim conversar sobre Juliana, disse João Vitor, incomodado com a dor de cabeça que começava a sentir. Selene abaixou os olhos e começou a brincar com o enorme anel de pedra preta que usava sempre no dedo indicador, o qual estava impregnado de fluidos negativos. O que você quer de mim? Pedir para que não a procure nunca mais, como fez no dia em que a entreguei a você e ao Alberto? Nesse momento... Cuidado! Alberto gritou sem poder se conter ao ver que as 3 entidades estavam se aproximando dela. Selene não registrou a sugestão, mas as entidades não gostaram do atrevimento de Alberto e se dirigiram até ele ainda mais ameaçadoras. Assustado, ele grudou ainda mais em João Vitor. Disse a líder do grupo: Então você acha que esse seu amigo Borra-Botas pode alguma coisa contra nós? Pois veja só o que fazemos com ele. A entidade tirou uma agulha do bolso e espetou-a no estômago de João Vitor, que imediatamente sentiu uma pontada de dor. Ai.
Vendo-a de perto, Alberto percebeu que a entidade era uma mulher baixinha que mais parecia uma anã. Seu corpo era gordinho e atarracado, seus braços e mãos eram encolhidos e mal formados, cada mão tinha apenas 3 dedos. Toda ela estava envolta por uma fumaça escura que lhe embaçava a estranha fisionomia, onde apenas um par de olhos esbugalhados se destacava por entre os fios de cabelo. O que foi, João Vitor? Não sei, de repente senti uma pontada aqui no estômago. Acho melhor termos essa conversa um outro dia. Ah, não. Já que veio aqui, terá que me ouvir até o fim. Você pensa que não tenho direito nenhum à minha filha? Que eu nunca seria capaz de dar um bom exemplo para ela? Não é verdade? Percebendo que o assunto era grave, a líder das entidades passou a agulha para outra que estava ao seu lado, de aspecto bastante semelhante, e posicionou-se ao lado de Selene, colocando-lhe a destra sobre a testa. Enquanto isso, revelando-se dona de uma incrível força, a terceira das entidades, que era um pouco mais alta que as outras e bastante corpulenta, arrancou Alberto de perto de João Vitor com violência e, depois de esbofeteá-lo, amarrou a uma cadeira com cordas e correntes. João Vitor, que continuava sendo espetado pela segunda entidade, ficou contorcendo-se de dor no sofá, enquanto Selene, completamente dominada pela líder das entidades trevosas, falava sem parar. Pois fique sabendo que vou recuperar a minha filha. Quer você e aquela lambisgoia da Lenita queiram, quer não. Eu sou a mãe de Juliana e vou apresentá-la à sociedade. Vou vesti-la como uma princesa. Vou fazer dela tudo que eu não pude ser nesta vida. Selene, ela... Ai... Nem você e nem ninguém vai me convencer do contrário. A menos que você queira também se mudar para cá e ocupar o lugar que Alberto nunca quis assumir. Tinhosa e ardente, Selene aproximou-se mais do rapaz, desabotoou-lhe a camisa e começou a esfregar seu estômago dolorido, enquanto a entidade líder a seu lado dava ordens a outra para que parasse com as agulhadas. João Vitor estava tão assustado com tantas dores que não conseguia sequer se mover. Era como se estivesse hipnotizado por Selene. Sabe que no fundo eu sempre achei você um homem muito atraente. Ainda mais agora que se tornou rico e poderoso. Já pensou como poderíamos ser felizes juntos? Eu, você e Juliana. Alberto não estava menos assustado. Embora tudo parecesse se encaminhar da maneira como ele planejara, a presença daquelas entidades não lhe agradava nada. Vendo a crueldade com que elas conduziam os acontecimentos, chegou mesmo a sentir uma ponta de arrependimento, sobretudo ao pensar que, se tudo corresse como ele mesmo idealizara, dentro de poucos dias sua filha Juliana também seria vítima daquelas terríveis algozes. Sentia-se agora culpado e irresponsável, e pensava: como pude pensar em sacrificar minha própria filha, trazendo-a para este antro de maldade, só para separar Lenita e João Vitor? E, desesperado, firmou fortemente o pensamento em Xantipa, chamando-o. O método deu certo. Em poucos segundos, Xantipa adentrava o ambiente. Para surpresa de Alberto, porém, ao vê-lo, as 3 entidades abandonaram o que estavam fazendo e foram curvar-se diante dele. Mestre, prendemos um intruso. Chegou aqui com o outro que nós esperávamos e tentou atrapalhar nossos trabalhos. Que papelão, hein, camarada? Então eu armo todo um esquema para te dar uma força e você quase estraga tudo com essa sua mania de se emocionar à toa. Mas, Xantipa, nós não combinamos que... Cala essa matraca! Quem fala aqui sou eu. Tentei te tratar como camarada, mas você quis fazer tudo sozinho. Por que não se limitou apenas a fazer o que eu mandei, hein? Enquanto isso, afagado por Selene, que se recostara em seu ombro, João Vitor lembrou-se das palavras de Dona Catarina. Sentia que ali não estavam apenas ele e Selene. Há mais pessoas, embora não consiga vê-las. Sinto que essa também não é a Selene que conheci quando garoto. Até sua voz parece alterada. Estará ela dominada por espíritos? Será mesmo possível isso? Oh, Senhor, se todos que morrem viram espíritos, deve existir também espíritos bons que auxiliam as pessoas em lugar de fazer-lhes mal. Se isso é verdade, Senhor,
Por misericórdia, envie até aqui um espírito bom que me ajude a sair deste lugar. Se for o espírito de Alberto que estiver causando todo esse transtorno, fazei com que os bons espíritos também venham em seu socorro. Nem bem ele terminou a prece, uma intensa luz azulada surgiu em torno dele, trazendo-lhe uma sensação de paz e tranquilidade. No mesmo instante, Selene tirou as mãos de sua barriga e caiu num pranto convulsivo. Despertados pelo pranto de Selene, Xantippe e as entidades trevosas também perceberam a presença de um ser superior e correram para o canto da sala. Depressa! Desamarre o prisioneiro e vamos cair fora daqui! O miserável apelou para as forças do bem! Não temos tempo a perder! Numa fração de segundos, os 4 atravessaram a porta e sumiram carregando Alberto. João Vitor, ainda circundado pela luz azulada, afagava os cabelos de Selene, consolando-a. Vamos, acalme-se. No impulso, ela cessou o choro, tirou o anel do dedo, colocando-o sobre a mesa, e depois disse, abrindo seu coração. Não sei o que acontece comigo. De uma hora para outra, me sinto invadida por um monte de pensamentos ruins. E então, digo coisas que não quero. Faço coisas que não deveria. Depois me bate um arrependimento e fico deste jeito. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Começou um pouco antes do Alberto morrer. Nessa época comecei a ter sonhos estranhos. Um homem horrível, com cara de bêbado, aparecia para mim e dizia que eu me preparasse porque o tempo de pagar minhas dívidas havia chegado. E esse tal homem falava sobre Juliana? Sim, ele dizia para eu não pensar que Juliana ia escapar da sua parte, que ela também iria ter que pagar o que devia, e que se o rapazinho se metesse de novo nessa história, ele ia ver o que era bom para tosse. Engraçado, agora falando comigo, tenho a sensação de que esse tal rapazinho era você. Continue. Desde então, comecei a pensar muito em Juliana. Ficava lembrando das vezes em que eu ia visitá-la, quando Alberto ainda era solteiro. O que não era lá muito comum? Eu sei que não ia tanto quanto era esperado, mas de vez em quando eu ia, e confesso que tenho saudades desses dias. Lembro-me dela pequenininha em meu colo, dela mais crescidinha, com aquela fita vermelha nos cabelos. Eu sei que nunca fui a mãe dela de verdade, mas de alguma maneira, pode acreditar, eu sinto amor por ela. Ao longo de todos esses anos, poucas vezes eu liguei para saber como estava e me arrependo por isso. Mas você a apoiou quando o Alberto morreu, não apoiou? Eu tentei. Logo depois do enterro, liguei algumas vezes. Cheguei até a perguntar se ela não queria passar uns dias aqui para espairecer, mas ela sempre me tratava com frieza. Foi então que comecei a sentir essas coisas estranhas. De repente, me dava um ódio de Juliana, por ela não querer falar comigo, e um ódio maior ainda de Lenita, por ela ter passado esses anos todos cuidando da minha filha. Foi então que você ameaçou a Juliana de pedir a sua guarda para o juiz para ficar com a metade da pensão de Alberto, não é? Foi, mas na verdade eu não queria o dinheiro, queria ela. Não vou negar para você que no momento estou passando por uma barra meio pesada e que a pensão de Alberto iria me ajudar muito. Mas eu não queria só isso, entende? E você nunca pensou que para conquistar a Juliana precisava apenas de amor? Que tudo o que ela queria de você era que a tratasse como filha? O importante não é fazer com que ela venha morar com você, Selene, mas conquistar a amizade dela, seu amor de filha. Vocês podem até morar separadas e ter uma relação legal como mãe e filha. Só que para isso você teria que abrir mão de alguns excessos, se portar como mãe para ser respeitada por sua filha. Eu sei. Eu tenho bebido demais ultimamente. Tenho saído demais, me preocupado demais com coisas que não são nem um pouco importantes. Tudo eu tenho feito demais, entende?
Pois então, acho que por hoje você já tem muito no que pensar. Lembre-se de que você não é mais uma adolescente e que nunca é tarde para recomeçar. Bem, agora preciso ir. Você tem o seu compromisso e eu estou bastante cansado. Obrigada por tudo. Quando quiser conversar, é só me ligar. E ver se toma juízo. Vou pensar seriamente nisso. Eu o acompanho até a porta. Mesmo depois que João Vitor saiu, o ambiente continuou impregnado pela mesma luz azulada que o rodeava. Um foco dessa luz irradiou-se fortemente sobre Selene, trazendo-lhe uma certa sonolência. Na verdade, embora não tivesse se dado conta disso, acabara de receber um passe dos benfeitores espirituais. Ela respirou fundo, olhou para a garrafa de uísque sobre o móvel, mas não teve vontade de se servir de uma dose como era habitual. Estou exausta depois de toda essa conversa. Vou ligar para os meus amigos, cancelar o compromisso e dormir mais cedo. Olá. Juliana, como você demorou? Juliana entrou e teve uma surpresa. Sentadas à mesa de jantar, Lenita e Dona Catarina saboreavam um delicioso chá com torradas e biscoitos amanteigados. Como vai, Dona Catarina? Bem, obrigada. Já estava ficando preocupada. Por que demorou tanto? É que o Paulo esteve na porta da escola e fomos tomar um sorvete. É mesmo? Que danadinho! Ele veio te trazer? Não, senhora. Ele queria, mas eu não permiti. E por quê? Fiquei com receio que as pessoas pensassem mal de mim. Este relato está nos mostrando em que situações os espíritos desencarnados podem envolver os encarnados. Já percebemos em mais de uma ocasião que a base para esse contato efetivo está na qualidade dos pensamentos. Qual o sentimento que envolve os encarnados? Quando estamos nervosos, com raiva, descontentes, abrimos brechas vibratórias que permitem a espíritos voltados para algum tipo de vingança terem condições de nos perturbar. À medida que nos conscientizamos dessa verdade, devemos esforçar-nos por readquirir o equilíbrio íntimo e alimentar desejos de paz e compreensão. E então, amigos espirituais do bem encontram meios de nos envolver e defender do mal. Esse aspecto da vida espiritual de encarnados e desencarnados é essencial para compreendermos as dificuldades do dia a dia, bem como os meios básicos para vencê-los. O objetivo primeiro desses trabalhos radioteatrais é justamente salientar o relacionamento entre os dois mundos, material e espiritual, e então agirmos com equilíbrio e consciência permanentemente. Jesus, em sua sabedoria maior, recomendou-nos veementemente a importância do amor para garantir a harmonia e a paz sempre. Por que demorou tanto? É que o Paulo esteve na porta da escola e fomos tomar um sorvete. É mesmo? Que danadinho! Ele veio te trazer? Não, senhora. Ele queria, mas eu não permiti. E por quê? Fiquei com medo que as pessoas pensassem mal de mim. Mas que bobinha! Quem iria falar mal de você apenas porque chegou em casa na companhia de um rapaz? Nunca se sabe. O povo tem uma língua comprida. Bem, eu vou tomar um banho. Com licença, Dona Catarina. À vontade. Eu não te disse, Lenita? Vai ver, eles já estão namorando. Acho que não, mas, com certeza, algum interesse ela tem no seu filho. Li isso nos olhos dela. Mas mudamos de assunto. Quero lhe contar o sonho que tive esta noite. A senhora não vai acreditar. Lenita não lhe contou apenas o sonho, mas tudo o que havia acontecido no dia anterior, conforme lhe recomendara a tia Geninha. Ao fim da narrativa, para seu espanto, Dona Catarina declarou: Não só acredito, como tenho também uma série de explicações para lhe dar. Aliás, foi por isso que vim. Foi então a vez da secretária contar a Lenita tudo o que havia acontecido no escritório naquele dia. A cada trecho do relato, Lenita ficava ainda mais chocada. Por fim, não podendo mais conter-se, ela perguntou: Então a senhora acha que o espírito do Alberto estava aqui conosco ontem? E que foi hoje para a empresa com João Vitor?
Eu não acho, eu tenho certeza. E não duvido nada que tenha sido essa sua tia Geninha quem me convenceu a vir aqui visitá-la depois do expediente, sob o pretexto de falar de Paulo e Juliana. Sentada perto das duas, tia Geninha sorriu, mas logo teve sua fisionomia alterada ao perceber que um estranho vulto adentrava a sala. Era Xantipa. Tia Geninha acompanhou o vulto, que foi até o quarto de Juliana, e ficou observando-a, enquanto ela escolhia uma roupa para vestir depois do banho. Como Juliana estivesse muito alegre, pensando o tempo todo o quanto era feliz e o quanto Deus era bom para ela, Xantipa não conseguiu permanecer por muito tempo ao seu lado. Sempre seguido por tia Geninha, ele entrou então no quarto de Felipe e concentrou-se no sonho do menino. Felipe estava tendo um pesadelo. Via o pai amarrado numa caverna sendo chicoteado por 3 entidades de estranho aspecto, as mesmas que haviam estado na casa de Selene. Escondido num canto da caverna, sem ser visto pelas entidades, Felipe chorava desesperado, sem saber o que fazer para ajudar o pai. Satisfeito por encontrar tão perfeita sintonia, Xantipa aproximou-se então do corpo adormecido do menino e projetou sobre ele fluidos escuros e pesados. Em seguida, dirigiu-se à sala e sentou-se ao lado de Dona Catarina. A energia positiva que emanava da secretária, porém, o incomodou, e ele preferiu acomodar-se embaixo da mesa onde as duas estavam sentadas. Agora vamos ver o que essa velha enxerida veio fazer aqui. Intuindo-lhe a presença, Dona Catarina sentiu um leve mal-estar. A senhora está sentindo alguma coisa? Tendo cuidado para não ser notada por Xantipa, tia Geninha parou atrás de Dona Catarina e pôs-se a irradiar luz em sua direção. Sentindo-se amparada pelas forças do bem, ela fechou os olhos por alguns instantes, procurando se concentrar para extrair o máximo daquelas energias. Aconteceu alguma coisa, Dona Catarina? Agora estou bem, graças a Deus. Lenita querida, quando morremos, carregamos conosco tudo aquilo que somos. Nossos sentimentos, nossas emoções, nossos apegos e preocupações. Aflitos e desvairados, muitas vezes retornamos a nossos antigos lares e contemplamos, ensandecidos de angústia, as propriedades de que nos julgávamos donos, nossos objetos, até mesmo as pessoas a quem amávamos, e nos desesperamos ante a impossibilidade de continuar a exercer sobre eles o mesmo domínio. Instala-se então a revolta dentro de nós, e um triste sentimento de egoísmo nos impele a amaldiçoar e destruir todos aqueles que acreditamos estarem usufruindo de algo que, por lei, nos pertencia, seja do nosso trabalho, da nossa casa ou até mesmo do amor de nossos filhos. Embaixo da mesa, Xantipa inquietou-se ao ouvir as palavras da mulher. Sua vontade era sair daquela casa o quanto antes, mas, ciente da tarefa que o trouxera até ali, procurou concentrar-se nas bonitas pernas de Lenita, para poder escutar aquela conversa até o fim. O que a senhora está falando tem muito sentido. Alberto era realmente uma pessoa muito dominadora e muito ciumenta também. Na verdade, minha filha, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, a sua inteligência, os seus conhecimentos, as suas qualidades morais. São esses os verdadeiros tesouros a que se referiu o Mestre Jesus, os únicos que a ferrugem e os vermes não comem, que os ladrões não podem desenterrar e roubar. Todavia, poucos de nós se lembram de cultivar esses tesouros enquanto encarnados aqui na terra. E a grande maioria carrega para junto do túmulo a dor da frustração diante do bem que não conseguiu realizar. Mas o Alberto era uma boa pessoa. Não desejava mal a ninguém. Até gostava de ajudar os necessitados. Talvez seu único defeito grave fosse estar sempre questionando a existência de Deus. Xantipa irritou-se. Quanta baboseira! Mal sabe ela que o marido é um assassino.
Eis a grande questão, Lenita, pois para que não façamos o mal, basta, na maioria das vezes, que não nos deparemos com situações adversas. Fazer o bem, porém, requer fé e confiança no futuro. O homem que acredita em Deus sabe que é seu dever auxiliar os seus semelhantes e que de suas boas ações dependerá seu futuro na pátria celestial. Entendo o que a senhora quer dizer. A crença em Deus é como se fosse a terra fértil e profunda, de onde brotam as raízes do nosso amor por todas as outras pessoas. Não é isso? Exatamente. Sem essa terra fértil e profunda, qualquer ventania pode derrubar a árvore de nossos sentimentos. Mas acho que, de alguma maneira, mesmo se esforçando para parecer o contrário, Alberto tinha essa terra fértil dentro de si. Ele não era uma dessas pessoas que só fazem o bem por falta de oportunidade de fazer o mal. Ao contrário, ele fazia mais do que a maioria e ainda tinha o cuidado de não fazer isso na frente de qualquer pessoa, só para ganhar elogios. Isso significa que Alberto, embora questionasse a existência de Deus e não tivesse uma religião, seguia os preceitos do Cristo e com isso agradava a Deus. Definitivamente, Xantipa não estava gostando nada daquela conversa. Embora não pudesse ver tia Geninha, agora percebia claramente que as duas não estavam sozinhas. A senhora acredita que o Alberto esteja vivendo momentos de perturbação pelo simples fato de não acreditar piamente na existência de Deus? Deus jamais se esquece de um filho. O filho é que, por revolta, se esquece dele. Alberto encontra-se em perturbação, não porque Deus se esqueceu dele, mas porque não foi preparado para admitir o fato de que a vida continua depois da morte e, sobretudo, que a vida de vocês continua depois da morte dele. E será que, em nome dessa revolta, ele deixou de amar a mim, as crianças e até mesmo João Vitor, que sempre foi um irmão para ele? Não é que ele tenha deixado de amar, Lenita. Ele ama todos vocês, mas de uma maneira equivocada. Ama como se fossem posses suas e se ressente ao vê-los reconstruir suas vidas independentemente dele. De certa forma, por uma questão de imaturidade espiritual, o que ele mais amava em vocês era o amor que vocês dedicavam a ele. E à medida que percebe que na ausência dele, vocês podem também amar outras coisas e outras pessoas, Alberto se ressente demasiadamente, porque se considerava o centro da vida de vocês. Trata-se de um amor selvagem, capaz de se transformar em ódio no momento em que vê ameaçada sua reciprocidade. Na cabeça perturbada de Alberto, é como se vocês, ao desligarem-se dele, não o amassem mais, embora isso não seja verdade. Mas então, ele deve estar sofrendo muito. Se estava mesmo conosco naquele dia no restaurante, deve ter pensado que nós havíamos colocado João Vitor em seu lugar. Ah, meu Deus! No caso de João Vitor, a situação é ainda mais complicada. Porque, além de estar convivendo com vocês, ele assumiu o cargo que Alberto desejava na empresa, até em função da maneira abrupta com que Alberto foi tirado da vida. Ele não pôde entender a atitude de João Vitor como um reflexo da amizade que existia entre eles. Ao contrário, acredita que o amigo o esteja traindo, que esteja se apossando de tudo o que outrora lhe pertencia. Nesses casos, é muito comum o espírito colar-se à pessoa que acredita que esteja ocupando o seu lugar para viver, através dela, a vida que não mais lhe pertence, ou simplesmente para vingar-se, sugerindo que faça coisas que só prejudicariam. Então foi por isso que tia Geninha insistiu tanto para que eu convencesse João Vitor a não discutir com o Sr. Fernandes?
Se ela pediu isso a você com tanta ênfase, é porque, provavelmente, Alberto estava tramando uma maneira de fazer com que João Vitor se indispusesse como chefe, alimentando-lhe pensamentos que poderiam até causar a sua demissão. Xantipa mais uma vez irritou-se. Ah, então foi essa tal tia Geninha que atrapalhou tudo. Ela não perde por esperar. Lenita pensou por alguns instantes, mordendo a ponta das unhas, e então desabafou com os olhos umedecidos de lágrimas. Eu amo a Deus, Dona Catarina. E amo profundamente o Alberto, as crianças e o João Vitor também, que sempre foi mais que um amigo para nós. E é em nome desse amor que eu lhe pergunto, o que eu posso fazer para ajudá-los? Antes de mais nada, você precisa se fortalecer, cercar-se de boas energias, entender melhor o que está fazendo aqui na Terra, estudar e aprender sobre o mundo espiritual. E como eu posso fazer isso? Embora eu sempre tenha acreditado em Deus, nunca tive uma religião. Meus pais nunca ligaram muito para isso. Quando me sinto chateada, costumo ir até uma igreja, a primeira que surgir à minha frente, e pedir ajuda à Nossa Senhora. Se você quiser, posso levá-la para assistir a uma reunião na casa onde eu frequento. Tenho certeza que vai gostar muito. Eu adoraria. E quando são realizadas essas reuniões? Às quintas-feiras e aos domingos, elas são abertas ao público. Mas eu acho que neste momento você necessita de um atendimento de emergência, que só pode ser dado nas reuniões mediúnicas. O que é reunião mediúnica? Uma reunião fechada em que os espíritos se comunicam através dos médiuns. Isso quer dizer que o Alberto poderá falar conosco? Se ele quiser, creio que sim. Ao ouvir isso, Xantipa disse em tom de pilhéria. Isso é que nós veremos! E quando será realizada essa reunião mediúnica? É amanhã, terça-feira, às 8h. Eu, inclusive, falei também com João Vitor, mas acho que ele não gostou da ideia. Se você pudesse convencê-lo a ir conosco... Deixe comigo. E quanto a Felipe e Juliana? O Felipe pode nos acompanhar. Tem um grupo de jovens que cuida das crianças enquanto os pais participam da reunião. Em meio a brincadeiras, elas aprendem alguns conceitos básicos da doutrina, como o respeito aos semelhantes, a importância da caridade, a bondade de Jesus e muitas outras coisas. O Paulo, meu filho, faz parte desse grupo. Quanto a Juliana, tenho certeza de que Paulo deve estar prestes a convidá-la para assistir a uma reunião da Mocidade Espírita, que funciona aos sábados à tarde. Ah, Dona Catarina, essa sua visita foi uma bênção. Nem sei como agradecer. Agradeça a Deus e a sua tia Geninha, que com certeza foi quem nos aproximou. Bem, prepare-se, querida, porque amanhã, se o Alberto estiver próximo, como eu imagino, vai acontecer de tudo para impedir vocês de irem à reunião. Logo ao acordar, faça uma prece a Deus, pedindo para que lhe dê forças para vencer todos os obstáculos e conseguir encontrar-se comigo no centro às 7h30. Nada me impedirá de fazer isso. Nesse momento, ainda escondido debaixo da mesa, Xantipa soltou uma gostosa gargalhada. Antes de se retirar, Dona Catarina ainda advertiu. Não perca sua fé em hipótese alguma, procurando sempre cultivar pensamentos de alegria e otimismo. Assim tornará mais difícil a aproximação de espíritos mal intencionados. Como dizia o Mestre Jesus, orai e vigiai. E lembre-se, às 8h em ponto, fecham-se as portas do centro, não podendo entrar mais ninguém. Às 7h30 estaremos lá, com certeza. Agora preciso ir. Após a saída de Dona Catarina, Lenita sentia-se como se estivesse inundada por uma torrente de luz.
Foi ao quarto de Juliana para contar à enteada tudo o que ouvira, mas a garota estava mergulhada na leitura do livro que ganhara de presente de Paulo, que Lenita não quis incomodá-la. Dirigiu-se então para o seu quarto a fim de descansar. Xantipa saiu do seu esconderijo e foi ao quarto de Felipe. Vendo que o garoto continuava agitado em seu pesadelo, decidiu ir embora, considerando sua missão cumprida por aquele dia. Logo que ele saiu, tia Geninha chegou a aproximar-se de Felipe, disposta a anular as energias negativas que Xantipa impregnara no garoto. No momento em que ela se preparava para aplicar-lhe um passe reparador, porém, o espírito Dr. Márcio, o médico que cuidara de Alberto na espiritualidade, completamente envolto em luz azulada, se fez visível no quarto e a advertiu. Não pense em fazer isso, Geninha. Não podemos fazer o que compete aos encarnados, mesmo amando os demais. Cada um tem uma série de lições a aprender, as quais fazem parte de seu caminho evolutivo. Mas ele é ainda tão pequeno e indefeso. Felipe precisa entender que não pode ir atrás do pai quando quiser, sem a nossa autorização. Além disso, ao vê-lo adoentado, Alberto fatalmente será obrigado a reavaliar suas últimas atitudes. Mas para evitar que isso aconteça, Xantipa e seu bando montarão guarda ao lado de Felipe. É bom que eles estejam por perto. Esses irmãos necessitam de doutrinação, e só teremos oportunidade de fazer isso se eles acompanharem Felipe, Juliana e Lenita na reunião de amanhã. Felipe precisa entender que não pode ir atrás do pai quando quiser sem a nossa autorização. Além disso, ao vê-lo adoentado, Alberto fatalmente será obrigado a reavaliar suas atitudes. Mas para evitar que isso aconteça, Xantipa e seu bando montarão guarda ao lado de Felipe. É bom que eles estejam por perto. Esses irmãos necessitam de doutrinação, e só teremos oportunidade de fazer isso se eles acompanharem Felipe, Juliana e Lenita na reunião de amanhã. Assim, diante de todas essas orientações, só restou a tia Geninha orar para que tudo corresse conforme o Dr. Márcio previa. Felipe continuava amedrontado, escondido num canto da gruta, quando de repente sentiu-se envolvido por uma voz feminina, muito tranquila, que dizia: Tenha fé em Deus, meu menino. Seu pai vai ficar bem. Tudo isso é apenas um pesadelo. Procure se acalmar e rezar para o Papai do Céu, pedindo a ele para que você possa sair desse sonho ruim. Felipe olhou para os lados, procurando descobrir de onde vinha aquela voz, mas não viu ninguém. Virou-se para o lado de fora e percebeu que um homem feio e sujo, de cabelo e barbas crescidos, vinha em direção à caverna carregando algo. Ele ainda estava longe, mas seus olhos brilhavam como os de uma raposa. Tomado pelo pânico, o menino ajoelhou-se no chão e decidiu fazer o que a voz lhe recomendara. Papai do céu, por favor, me tire daqui. Me leve de volta para minha caminha e eu prometo que nunca mais vou sair andando por aí procurando pelo meu pai Alberto. Poucos segundos depois, Felipe acordava em seu quarto sob o impacto do sonho. Enxugou o suor da testa e correu para a cama de Lenita. Mamãe! O que houve, Felipe? Tive um pesadelo horrível. Lenita o abraçou com carinho e procurou acalmá-lo. Ah, já passou, meu amor. Agora procure dormir novamente, que ainda é madrugada. Amanhã a gente conversa sobre o sonho. Está bem? Enquanto isso, Xantipa chegava à entrada da caverna carregando um pequeno embrulho e procurava pelo menino. Onde ele está? Como de hábito, a líder das entidades trevosas correu ao seu encontro. O prisioneiro está na caverna, mestre. Levou uma surra que nunca mais vai esquecer. Não estou falando do Alberto, estou falando do menino. Eu sei que ele estava aqui. Onde está? Onde está? O lugar era sombrio e assustador. Tudo em torno da caverna estava coberto por uma névoa escura e pesada. Estranhos pássaros gigantes, que mais pareciam morcegos, sobrevoavam por entre as árvores secas, escuras e retorcidas, as quais circundavam uma imensa poça de lama fétida em frente à caverna.
Não há nenhum menino aqui, mestre. Não ouse duvidar de mim. Eu sei que há. O mestre não bebeu quase nada hoje? Por isso estou irritado. Naquela maldita casa só tinha chá. Logo em seguida, entregou o pequeno embrulho à entidade, dizendo: Tome. Isto foi tudo que consegui arrumar no caminho. A entidade pegou o embrulho sem conseguir esconder sua satisfação. Obrigada, mestre. Roubei de uma velha imbecil quando passava pelo umbral, antes de vir para cá. E o prisioneiro? Onde está? A entidade conduziu Xantipa até o interior da caverna, onde Alberto encontrava-se amarrado a uma estalagmite, cheio de arranhões e hematomas. Ao seu lado, as duas outras entidades dormiam, exaustas, segurando cada qual um bastão cheio de pontas afiadas. E aí, camarada? Passou bem a noite? Sinto muitas dores pelo corpo todo. Isso é para você aprender a não se meter onde não é chamado. Falando nisso, trago notícias de sua casa. Como está Lenita? Mais gostosa do que nunca. Tem umas pernas que eu vou te dizer. Ah, seu porco! Imundo! Xantipa aproximou-se, segurou pelo pescoço, cuspiu-lhe no rosto e disse calmamente, soletrando cada sílaba: Porco imundo é você, assassino! Eu só não te arrebento porque tenho uma dívida de gratidão para contigo. Foi legal comigo e me devolveu a minha filha, embora ela tenha voltado para você. Mas agora ela é minha, entende? E vai ter que aprender a me respeitar como ela não me respeitou no passado. Alberto abaixou o rosto e pôs-se a chorar. Não entendia por que Xantipa o tratava desse jeito, por que o chamava de assassino, por que odiava tanto Selene, por que se empenhava tanto em maltratar seus familiares. E quem era aquela filha a quem se referia? Pensou em Selene, mas afastou rapidamente a hipótese. Ele conhecera o pai de Selene, o oficial da aeronáutica, que era bem diferente de Xantipa. Veio-lhe à mente então a imagem de Juliana. Alberto sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo dolorido e conteve as lágrimas, paralisado de medo. Não podia ser. Ele tinha certeza de que Selene não o enganara. Juliana era sua filha. Xantipa certamente devia estar falando de outra pessoa. Enquanto Alberto divagava em seus questionamentos, a entidade líder chamou por Xantipa. A mesa está pronta. Ela havia aberto o embrulho que lhe fora entregue pelo mestre e disposto sobre uma pequena mesa tosca algumas fatias de pão escuro e algumas frutas de aspecto estranho que Alberto nunca vira. Imediatamente as duas entidades que dormiam abriram os olhos e correram para a mesa esfomeadas. Obedecendo a um sinal de Xantipa, a entidade líder desamarrou Alberto e também o conduziu para a mesa. Logo que ele se aproximou, Xantipa, sentado na cabeceira, o alertou. Estou lhe dando uma chance porque, no fundo, não tenho raiva de você. Só quero que aprenda a ser mais educado. Dizendo isso, Xantipa apanhou o pão e começou a comer com prazer e apetite, no que foi logo imitado pelas entidades trevosas que o cercavam. Apesar da aparência ruim daqueles alimentos, Alberto decidiu experimentar. Sentia-se muito fraco e precisava comer. O gosto até que não era dos piores, e depois de 3 fatias, ele já se sentia bem melhor. Experimente também uma fruta. Não é como água, mas pelo menos serve para matar a sede. Alberto obedeceu e realmente sentiu um certo frescor depois de saboreá-la. Muito bem. Agora que já encheu a pança, vamos ao que interessa. A notícia que trago não é das melhores. Sua mulher confessou para aquela secretária enxerida que está completamente apaixonada pelo seu amiguinho João Vitor. Ela disse isso? Sim, ela disse. Parece que os dois descobriram que você está no caminho deles e agora estão tramando para destruí-lo. Querem te convencer a voltar para aquele hospital. Eles não podem fazer isso. Eu não vou. Eu também fiquei revoltado, camaradinha. Imagine que eles estão tramando ir a um centro com a dona Catarina.
vão pedir aos bons espíritos para levarem você de vez. Hipócritas, miseráveis! Já que eles querem me destruir, eu também sou capaz de qualquer coisa para acabar com a raça deles. Muito bem. Agora estamos falando de novo a mesma língua. Escute aqui. Eu posso livrar mais uma vez a tua barra. Mas você tem que me prometer que desta vez vai fazer tudo direitinho, do jeito que eu mandar. Já disse que faço qualquer coisa para me vingar daqueles traidores. Agora começo a entender você, Xantipa. A dor da ingratidão é pior do que a dor da morte. Pois bem, o plano é o seguinte. E dirigindo-se às 3 entidades, Xantipa continuou. Vocês, Titânia, Alarica e Carmona, vão voltar para a casa de Selene e dar sequência a tudo que já estava combinado. E eu? Você, camarada, vai voltar para sua casa e fazer tudo para evitar que eles saiam na terça-feira à noite para tal reunião no centro. Eu até já adiantei as coisas para você, fazendo o menino ficar doente. Lembre-se que eles não estão nem um pouco preocupados com você. São uns ingratos. De mais a mais é só uma doencinha de nada para impedir a mãe de sair de casa. Se é assim... E quanto a Juliana e Lenita? Você deve conseguir fazer com que elas briguem. Vai jogar Juliana contra a Lenita? Acho que não vai ser difícil. Lembre-se, qualquer problema é só pensar firme em qualquer um de nós, como fez naquele dia na casa de Selene. E João Vitor? Esse você deixa por minha conta. Estamos todos de acordo? Todos afirmaram que sim com a cabeça. Antes de se despedirem, por via das dúvidas, Xantipa determinou que todos deveriam se reunir às 6:30 da tarde do dia seguinte na casa de Lenita. Seria interessante se Selene também participasse da confusão. Mas eu ainda preciso ter uma conversinha com ela antes do dia amanhecer. Por alguns instantes, Alberto chegou a sentir pena de Selene. Ao lembrar-se, porém, de tudo que Xantipa havia lhe contado sobre Lenita e João Vitor, achou melhor não interferir. O chefe certamente deveria ter alguma razão para querer se vingar de Selene. O dia amanhecia quando Alberto se viu diante da porta de seu antigo apartamento. Agora, devidamente instruído por Xantipa, já sabia locomover-se pela cidade sem precisar que alguém pensasse nele para poder se aproximar. Xantipa ensinara-lhe também como atravessar portas e paredes a partir da força de sua própria vontade. Sendo assim, não teve nenhuma dificuldade para entrar em casa. Chegando à sala, lembrou-se de seu último encontro com tia Genin e procurou-a, desconfiado por todos os lados. Prudentemente, porém, ela manteve-se à distância para que Alberto não pudesse pressentir sua presença. Estava ciente das razões que o traziam até ali. Sempre desconfiado, Alberto seguiu rumo ao seu antigo quarto. Por mais que estivesse sentindo raiva de Lenita, ao mesmo tempo experimentava uma enorme necessidade de vê-la. Ao passar pelo quarto de Juliana, entretanto, notou uma luz acesa e decidiu entrar. A jovem passara a noite mergulhada no livro que ganhara de Paulo. Vendo-a tão concentrada na leitura, Alberto sentiu seu coração amolecer, lembrando-se da última manhã em que a vira, antes do terrível acidente que lhe tirara a vida. E pensou: certamente ela está estudando para alguma prova. Embora ele não pudesse perceber em função de seu baixo padrão vibratório, Juliana estava cercada por amigos espirituais que sempre costumam visitar aqueles que buscam consolo na literatura espírita, cobrindo-lhes de fluidos positivos e elucidando-lhes possíveis dúvidas. Instigado por esses amigos espirituais, Alberto sentiu-se curioso para saber que matéria a filha estava estudando.
Aproximou-se de sua cama e, não resistindo, deu-lhe a costumeira batidinha no nariz. Sensibilizada pela leitura, Juliana, que pensava justamente no pai quando lia aquele capítulo, teve um sobressalto, levando intuitivamente os dedos à ponta do nariz. Que estranho! Foi como se sentisse o toque dos dedos do papai, como ele fazia sempre. Meu Deus! Sentiu então seu coração se apertar de saudades e teve vontade de chorar. Como havia acabado de aprender, porém, que o choro dos encarnados fazia muito mal aos seus entes queridos que viviam no plano espiritual, esforçou-se para controlar esse sentimento. Não devo chorar. E procurou concentrar-se na página que tinha diante de si. Naquele trecho, César, o autor espiritual, narrava uma conversa com seu orientador, quando, junto com outros jovens, preparava-se para integrar uma equipe de auxílio àqueles que aportam a espiritualidade, ainda despreparados para enfrentar sua nova condição. De tão envolvida com a leitura, Juliana sentia-se um daqueles jovens a quem o orientador delicadamente explicava a diferença entre conhecimento e consciência. Embora bestificado com o teor daquelas linhas que a filha digeria tão avidamente, Alberto não pôde deixar de sentir interesse por aquelas informações que pareciam dizer respeito de tão perto à sua situação. Assim, completamente sintonizado com a filha, logo passou a escutar seus pensamentos como se ela estivesse lendo para ele. O conhecimento é a informação que recebemos e assimilamos. A consciência é saber discernir o certo do errado, procurando fazer o melhor. Um exemplo disso é que sabemos que devemos perdoar e não perdoamos, que precisamos nos reconciliar com os adversários, mas quando chega a oportunidade, não conseguimos vencer o ressentimento e a mágoa. O Jardim dos Girassóis. Obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carbone.